Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto, muitos falam 1 de agosto, mas tudo bem, hoje é 1º de agosto de 2019, 19 dias, estamos no 8º mês do ano, né? Agora o ano tá começando a andar, né? O ano tava uma sensação, o cara tá devagar. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é sobre uma grande cidade do interior de São Paulo, do estado da nossa terra paulista, que é a cidade de Bauru, que faz aniversário hoje. 400 não, eu estou acostumado com falar aniversário de São Paulo, a idade de São Paulo que é 400, não, é 123 anos. Ela foi fundada em 1896. Em 96 fizeram um centenário, isso já faz 23 anos, então joga 23 anos aí pra frente, né? 123 anos. E também hoje é aniversário de uma outra grande cidade importante que eu também já estive, do interior de São Paulo, chamado Piracicaba, isso mesmo, né? Mas eu vou falar, não é que eu tô aqui puxando sardinha para uma brasa aqui, né? Eu sei que muita gente de Piracicaba vai reclamar aqui, mas tô puxando muita sardinha de um lado de Bauru. É que é o seguinte, que eu fui inspirado a falar sobre esse assunto, sobre a cidade e o aniversário de Bauru, por causa que eu estou inscrito aqui, que é de Bauru, que é o Dr. Groy. O Dr. Groy, que é digamos, ele tem um canal no YouTube, acho que ele é ator e ele é também radialista lá da 87 FM lá de Bauru, um cara bem divertido, ele tem um perfil no Instagram também, muita coisa divertida, ele faz brincadeiras com fantoche, é bem divertido o canal do Dr. Groy, que é inscrito no meu canal, com certeza ele vai, digamos, comentar aqui, com certeza ele é da cidade de Bauru, e Bauru é uma cidade que eu tenho muita identificação, por motivos, digamos, parentescos, né? Então, se você reparar meus vídeos e minhas lives, eu falo muito, eu tenho muita referência da cidade de Bauru, né? Eu sei que muita gente até acha estranho, né? Nilson, você é nascido em São Paulo, mora aqui, nasceu aqui, já morou no Paraná, mas você fala muito de Bauru e parece que muita coisa só aconteceu em Bauru, né? Eu te juro que sim. Muitas coisas só aconteceram em Bauru. Se você for analisar, né, como diz lá o Bruno Formiga, se você for analisar, se você for contextualizar, a grande maioria, a grande massa das coisas interessantes e pitorescas aconteceram em Bauru, e aconteceram às vezes só lá, né? Ou às vezes aconteceu mais lá do que aqui, né? Mas é interessante, né? Porque é interessante, é curioso que muita coisa aconteceu lá pelo fato assim, não é que aqui não tenha acontecido experiências tal, é porque lá algumas coisas são um pouco mais, digamos, abertas, as coisas são muito mais, digamos, acontecem com mais naturalidade, acontecem com mais, não digamos facilidade, acontece sem, digamos, barreiras, né? Aqui eu tinha muitas barreiras em algumas coisas, então por isso que algumas experiências não aconteceram aqui, só foram acontecer lá, né? Exemplo, por exemplo, você nadar num rio lá, que depois foi poluído, por sinal, e você nadar de boa lá, coisa que dificilmente aconteceria aqui. Outra curiosidade que eu só fiz lá, não exatamente na cidade de Bauru, na região, que é o rio Tietê. Eu nadei no rio Tietê da região de Jaú, né? É verdade. Muitos vão falar: Nilson, você está falando asneira, você está com febre, você está blefando, você está fumando o cigarrinho do Bob Marley, porque você está falando que nadou no rio Tietê. Estou falando que as pessoas vão achar isso, né? Não é isso. Eu nadei mesmo no rio Tietê, porque na região, a partir de Barra Bonita para frente, o rio Tietê é um rio limpo, né? Eu acho que bem antes o rio Tietê já começa a ficar limpo, mas a partir da região de Barra Bonita, que inclusive é um ponto turístico lá, o rio Tietê é um rio mais limpo em relação à região aqui metropolitana. Até Mogi mais ou menos é sujo, né? E eu nadei no rio Tietê lá, então uma outra curiosidade, né? E tem várias coisas que eu fiz pela primeira vez em Bauru, por exemplo, assistir jogo de futebol. A primeira experiência de jogo de futebol, com a grande maioria das pessoas, a primeira experiência foi, sei lá, muita gente conhece aqui em São Paulo, o primeiro estádio que foi no Morumbi, foi no Pacaembu, Arena Corinthians, que é mais jovem, no estádio do Palmeiras do Palestra Itália, né, Barueri, e por aí vai.
Até Maracanã teve gente que a primeira vez no estádio foi lá virar meu medo, tá tudo bem, isso aí é normal. Mas a primeira vez que eu fui no estádio de futebol não foi nesses estádios, foi no estádio Alfredo de Castilho, o principal estádio da cidade de Bauru, quer dizer, o estádio profissional de Bauru, que eu fui em, acho que abril de 91, com meu tio, meu pai, nossa, todos os meus primos. Não sei como a gente coube num Fusca que meu tio tinha, tem ainda, meu tio tinha não, meu tio ainda tem esse Fusca, até hoje é um patrimônio de Bauru, né? É um Fusca verde. Todo mundo entrou lá dentro, naquela época criança, não precisa de cadeirinha, não tinha essa imbecilidade de colocar cadeirinha, era todo mundo dentro do carro, a gente não se machucou, saímos são e salvos e fomos pro estádio ver o Noroeste. Primeiro jogo da minha vida do estádio de futebol foi em Bauru. Curiosidade aqui, que eu acho que eu já contei. Foi o jogo Noroeste e Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro da Série B 91. Na época o Noroeste era time de primeira divisão do Campeonato Paulista, jogava o Brasileiro em segunda divisão, mas era um time forte, né? Era um time que, quando tinha time grande jogando lá em Campeonato Paulista, eles chegou a vencer Corinthians umas trocentas vezes, né? Palmeiras também já tremeu lá, Santos, todos os times grandes, até Portuguesa, que a época era time grande e forte, né, nos anos 90, tremia quando jogava contra o Noroeste lá no Alfredo de Castilho. Um caldeirão, e era uma coisa maravilhosa, a primeira experiência minha no estádio. Eu gostava de futebol, eu tinha 7 anos de idade, eu gostava, mas não era tão apaixonado pelo futebol, porque eu estava descobrindo ainda aquilo que eu ia gostar. Quando eu entrei dentro do estádio de futebol, eu vi que aquilo é uma coisa fascinante. Você vê as bandeiras da torcida, você vê todo mundo com a camisa igual, né? Você vê os jogadores no alambrado, aqueles papel picado em toda a arquibancada. Meu Deus do céu, era uma sensação maravilhosa, era uma festa maravilhosa, que isso fascinou eu gostar do futebol a partir do Esporte Clube Noroeste, e também a simpatia pelo Esporte Clube Noroeste, né, que eu considero um dos meus times, e é por conta disso, é o time que eu fui pela primeira vez no estádio. Não foi Corinthians, não foi Palmeiras, não foi Santos, foi o Noroeste contra a Ponte Preta em 91. Né? E acho que ganhou de 2-0, eu lembro da vibração na época, né? Eu lembro até do rádio que meu tio tinha no Fusca, que ele ouvia a narração do jogo, da extinta, infelizmente, uma outra coisa que eu adorava na cidade de Bauru, que morreu infelizmente por causa, não é que morreu, foi transformada em outro nome, tá? Que era a Rádio Auriverde, né? Quem é de Bauru, doutor Groy, meu inscrito, deve lembrar, ter saudades da Rádio Auriverde, né? Que era uma rádio que toda vez que eu ia para Bauru, para as férias e tal, eu ligava o rádio na Auriverde no 760, ouvia a programação inteira, dia inteiro praticamente, né? Fazia questão de ouvir a rádio inteira, a programação inteira. Inclusive já fiz amizade com algumas pessoas depois, na época do Orkut, Facebook, pessoas que eram da Rádio Auriverde, ou seja, era uma rádio, digamos aí, vanguarda na região, uma das melhores rádios do interior, que infelizmente foi vendida, entre aspas, para a Jovem Pan e virou Jovem Pan News Bauru, tanto inutilidade, matando o rádio. Nada contra a Jovem Pan ter uma rádio em Bauru, mas ela poderia criar uma emissora só lá, sem matar a Auriverde, deixar a Auriverde quieta no lugar dela, né? Mas tudo bem, eles quiseram fazer isso, né? Mata uma história do rádio bauruense, mata a história do rádio paulista e brasileiro, né? Diga de passagem. Muito bom falar, Nilson, o cara é de São Paulo, tá falando propriedade de uma coisa de Bauru. Porque quando eu ia para Bauru, eu não ia lá para só passear, visitar meus primos, não ia comer churrasco, não, eu ia lá para vivenciar a cidade. É isso que eu faço isso com todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou para vivenciar. Eu faço questão de ler jornal local, faço questão de ver propaganda local, eu faço questão de ouvir rádio local, televisão local, tudo local, porque eu quero vivenciar a região, eu quero sentir na região, né? Eu não quero ir numa passagem superficial no local, eu quero sentir o local. É isso que eu faço todo lugar que eu viajo, todos. Faço questão de estar no local, né? E é isso que eu fazia em Bauru, eu sentia em Bauru, eu via pessoas falar da cidade, quando falam, o lugar tal tinha isso, eu começava a ouvir, né, as pessoas falavam da cidade, começava a me interessar, onde fica esse bairro, onde fica aquilo, eu era curioso,
o meu tio tinha uma lista telefônica. Naquela época, todo mundo tinha uma lista telefônica, quem tinha telefone, e na lista telefônica tinha um mapa inteiro de Bauru. Eu pegava aquela lista telefônica e lia cabo a rabo. Não a lista telefônica, o mapa. Eram 9 páginas de mapa. Eu aprendi a andar naquela cidade em 5 dias. Na minha cabeça estava todo o perímetro urbano de lá. Se eu for para lá, eu sei andar lá. Mesmo com o Google Maps, eu sei andar lá, né? Isso mostra o quê? Mostra que eu fiz questão de vivenciar a cidade. Não fui lá só para o passeio, fui lá para vivenciar. Tanto é que eu criei muitas amizades, criei muitos laços, né? Não só com meus primos, né? Além disso, amigos dos meus primos, pessoas em comuns, né? Isso que é bom, né? Então eu tenho uma, digamos, simpatia pela cidade de Bauru. Claro que teve algumas travessuras em Bauru, né? Eu lembro até hoje que havia uma praça, até hoje uma praça no final da Duque. Eu vou falar meio de nome de lugar aqui, né? O pessoal vai pesquisar. Tem uma avenida lá chamada Duque de Caxias, uma das maiores da cidade. E no final dela, ou no começo dela, dependendo de quem vem do sul da cidade para o centro ao final, quem vem dos centros ou parte norte da cidade para o sul é o final, né? O final. O jornal falava final da Duque. Havia uma praça lá, uma praçona, uma praça até hoje, tem até feirinha lá, mas havia uma praçona da Pelga lá, uma praçona enorme lá. Tinha sorveteria, tinha tudo, uma praçona lá. E aí um certo dia eu fui com meus primos lá, né? Fui com meus primos e tal. Acho que 91, 92, 91. E aí eu fui lá com meus primos e essa pessoa que nos fala tinha 7 anos de idade. Como que eu posso usar uma palavra para falar o que eu fiz na praça, cara? Sabe quando você tá com piriri? Pois é, fiz isso no meio da praça. Você dentro da praça, na praça, fiz igual os cachorros fazem na praça, sabe? Eu fiz na praça. E meus primos, nossa, naquela época foi um escândalo, mas os meus primos eu levava de boa, não era ignorante e tal. Eu lembro que nem foi agredido e tal, e virou uma piada, né? Nossa, até hoje eu lembro dessa história. Outra história também que eu lembro, que me liga àquela cidade, uma vez eu tinha um violãozinho que meu pai tinha dado de presente, isso foi 89 ou 90, eu não me lembro o ano. E aí tinha um amigo do meu tio, na verdade não era vizinho, morava 2 quadras da casa do meu tio, era vizinho, todo mundo tinha amizade com todo mundo lá em uns raios de 8 quadras, né? No bairro todo. E aí eu fui na casa desse rapaz, desse amigo dele. E eu não sei o que deu na minha cabeça, isso eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, que eu comecei a cantar Pó de Café. E virou um hit, é verdade. Eu peguei eu falei isso já em live, mas vou falar de novo. Peguei um violãozinho, fiquei cantando Pó de Café, meu Deus do céu. Hoje eu tenho vergonha, mas naquela época não. E virou um hit. Todo mundo começou a cantar Pó de Café. Eu fiquei pensando, pô, eu antecipei, agora recentemente eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei, pô, se isso fosse agora, esse é um meme da internet. O pessoal ia gravar com certeza, eu ia ser um meme da internet, né? Só que eu virei um meme de Bauru, porque todo mundo começou a me referir ao Pó de Café, claro, na graça, ninguém zoou comigo, foi tudo na graça, levei na boa. Meus primos lembram até hoje disso. Em 2014, fazia um tempo que eu não ia pra Bauru, eu tinha esquecido dessa história. Aí meu primo me lembrou, eu lembro que você estava pequeno, na casa de um amigo nosso, que você cantou Pó de Café, pô, e aí deu um estralo, sabe aquele estralo, deu um estralo na memória. Falei, nossa, não sabia que eu fiz uma coisa dessa. Mas ficou marcado pra história, é coisa que aconteceu em Bauru, né? Coisa que aconteceu em Bauru. Tem outras coisas aí que eu vou contar um babadinho, como a galera diz, babado que aconteceu em Bauru pela primeira vez. Não, eu tô falando isso igual malacói, mas não sou não, é babado. Não, mas várias coisas. Por exemplo, uma vez no Natal eu peguei uma coxa inteira. Eu era pequenininho, cara, segundo o relato da minha mãe. Isso não é história minha, isso aí não é eu que vivenciei, isso aí foi relato dos outros, que eu tinha 9 meses, né?
Eu tinha 9 meses. Eu nasci em março e no primeiro final de ano, né? O meu pai viajou e me levou para Bauru, viu que eu tinha condições de viajar, viagem longa, e me levou. Eu tinha 9 meses, aí me levou para lá, para Bauru. Aí ele sempre fazia viagens casadas, né? Bauru, depois Prudente. Ele fazia sempre uma excursão, um giro, né? De viagem, né? Tipo uma excursão, um giro, né? Então era sempre, não era só um destino, era 3, 4 destinos e tal. E aí a gente parou em Bauru no Natal. E a minha mãe relata, né? Minha irmã também viu, né? Minha tia sempre fala isso também, que eu comi, né? Um frango inteiro praticamente. A minha mãe foi desfiando o frango, foi comendo o frango. Eu comi o frango inteiro com 9 meses de idade. É por isso que eu gosto de frango, por isso que eu gosto dessas coisas. Parece americano o negócio de frango, né? Uma outra coisa que aconteceu em Bauru, primeira vez, praticamente única, vou dizer assim, e é caro para que isso aconteça de novo, foi aí uns 13 anos mais tarde, em 97, quando no final do ano, naqueles maravilhosos finais de ano que eu passava lá, aí eu fui na casa, na verdade, de um... Como eu posso dizer, cara? Na verdade, é irmão da minha tia, que na verdade era a esposa do meu tio. Não é meu tio, mas era assim. Vou contextualizar. O rapaz, ele era cunhado do meu tio. Eu vou deixar bem claro assim. É cunhado do meu tio, que é irmão da minha tia, que era esposa do meu tio. Ex-esposa. Estão separados há 14 anos. Ex-esposa do meu tio, e o rapaz, ele era cunhado. E ele é grande torcedor do Noroeste, fanático, já chegou a brigar com torcedores do Guarani. Quando o Guarani jogou lá com o Noroeste, ele chegou a brigar com os torcedores do Guarani, esse rapaz, esse cunhado do meu tio. O cara era maluco, jogava bola também, amador lá, batia em todo mundo, o cara era zoeira. E aí eu fui na casa dele lá, e aí o que eles fizeram? Ele me ofereceu uma coxa de peru. Eu comi uma coxa de peru. Como eu posso dizer, cara? Daqui até aqui a coxa de peru. Pra você ter uma ideia, comi inteira. E naquele dia a gente foi comer mais carne, que meu tio já fez churrasco, e a gente foi para um rio chamado Batalha lá em Bauru. Eu conto essa história lá. Outra coisa que só aconteceu em Bauru, né? Que só aconteceu em Bauru. De eu ir pro cinema na adolescência, só fui lá. Não, eu fui no cinema quando era mais novo e tal, mas eu não ia muito no cinema. Não é porque eu não queria, não tinha condições. Não, minha irmã convidava, só que não tinha filmes que me interessavam. Só que em Bauru a parada foi um pouquinho diferente. Eu não sei o que acontecia com a energia lá do primeiro dia de viagem, em 99, 20 anos. A minha prima estava combinando para fazer um rolê com duas primas dela. Ela falou, você quer ir com a gente? A gente vai fazer um rolezinho e tal, beleza. A gente foi, não sei se foi de carro, eu te levou, não sei quem levou a gente foi no Bauru Shopping, né? O Dr. Goy deve saber, né? Por propriedade aí, o Bauru Shopping, que até na época, até poucos anos atrás, era o único shopping de Bauru. Agora tem o Boulevard Shopping Nações, que é um shopping espetacular, eu já estive lá também, fica do lado da rodoviária, né? O pessoal que vai para Bauru, faz uma conexão em Bauru, tem um shopping do lado, né? Não, porque tem gente que pega ônibus, não vai direto para uma cidade, tem que parar em Bauru e às vezes não dá tempo e passa no shopping, né? Faz uma conexão. Aí eu fui eu mais 3 meninas, né? Eu tinha 15 anos, todo mundo era... Não, a moça a prima dela tinha 14, era um pouco mais velha que eu, 13 ou 14 anos, e a outra prima dela um pouquinho mais velha, 17 anos, e ela tinha 20. Não, 19, ia fazer 20 no dezembro, ia fazer 20 de janeiro. E aí eu era um jovem de 15 anos de idade, eu era jovem meio dos jovens, né? Meio jovem, não tem diferença de idade, meio da jovem na época. A gente foi assistir um filme dos filmes mais históricos que eu já vi na minha vida, um filme bem inteligente até, não para aquela época, para minha idade, mas depois eu fui pesquisando mais e comecei a amadurecer sobre esse filme, chama Estigmata. O que é Estigmata? Estigmata é uma história de uma moça que ela sente as chagas de Cristo, a crucificação, é uma história bem forte para quem não entende, mas se você for ver a história, ela às vezes compara um padre morto, é uma história bem, não é terror, mas é um suspense
que é para você entender um contexto, né? Esse filme foi no meio aí da moda aí do Padre Marcelo, né? Dos padres carismáticos, né? Até o pessoal ficou brincando com o Padre Marcelo na época, né? E era um filme interessante e é um filme que eu gostei. A gente saiu de lá, foi comer alguma coisa, foi interessante, foi a experiência que eu tive em Bauru. Agora sim, rufem os tambores, aleluia, zoeira. Agora é o babado forte de todos os meus inscritos aqui, né? Vai ser um babado forte, babado que aconteceu pela primeira vez em Bauru, não é que só aconteceu em Bauru, aconteceu a primeira vez em Bauru, porque Bauru tem essa... E não foi com pessoa de Bauru, vou explicar, né? Vou explicar. Em 1997 para 1998, ano novo, Réveillon, para 1998, 31 de dezembro de 1997 para 1º de janeiro de 1998. Virada do ano, aquele contagem regressiva, tal, acabou, final de ano, feliz ano novo, tal, aquela alegria, todo mundo comendo champanhe, tomando cerveja, comendo fruta, churrasco. Nossa, foi a época que eu mais empanturrei na minha vida, mas aconteceu uma coisa histórica. Eu vou falar mesmo, não tenho medo, porque essa moça, ela tá no meu Facebook, mas ela é casada atualmente, não temos nada a ver. Foi lá que eu dei o meu primeiro beijo. Tô com mais vergonha do que uma amiga minha que dançou no vídeo no Instagram ontem. Tô com mais vergonha de falar isso, que é uma coisa forte, impactante, né? Uma coisa forte, né? Para quem acha que nunca aconteceu, eu já dei um chute na canela aqui. Primeiro beijo que eu dei foi lá em Bauru, nessa data, esse ano novo de 1998. Mas foi uma coisa meio que eu só fui reconhecer isso mais tarde. A história é o seguinte, eu vou explicar. A gente estava lá, todo mundo se abraçando, feliz ano novo, naquele êxtase de alegria, né? Aquela explosão de nervos de alegria, tal, né? Que toda a virada do ano tem. E aí eu fui abraçar a moça. Tanto que eu fui abraçar a moça de um jeito que ela foi e me beijou. E aí eu não lembrava que eu tinha beijado ela. Eu já tinha tomado acho que uma taça, não sei o que aconteceu. Ela beijou. Depois, no dia seguinte, ela falou pra mim: olha, você me beijou, mas ela não falou repreendendo. Você, igual essas feministas fazem hoje em dia, tá? Essas feministas fazem: você me beijou, eu vou te processar porque você está me perseguindo. Eu vou te processar, seu macho escroto. Não, ela não falou assim. Ela chegou e falou: olha, você me beijou. Ela tinha 13 anos, eu acho que ela tinha... Não, mentira, ela tinha 17. Ela era mais velha que eu. Eu tinha 13 na época, essa história de 97, 98. Eu ia fazer 14, ela tinha 17 que fazer 18, já era maior praticamente, né? Já era maior, mas talvez se eu beijasse ela que eu tivesse 18 também não ia mudar nada, né? Porque não é outra coisa que seria crime, né? Se ela tivesse 18, eu tivesse 13, a gente fosse fazer outra coisa, aí poderia acarretar crime, mas não é, né? E ela era menor, tinha 17, se não me engano, 17, acho que era de 82, 83, né? Por acho que 82, eu era de 84, eu sou de 84, e aí acabamos na hora do beijo, na hora do Feliz Ano Novo, você querer soltar um beijo nela, e depois que ela foi falar pra mim que eu beijei, fiquei anos não reconhecendo isso, tipo, quando você não reconhece que isso acontece, né? Quando você não reconhece, você não... Igual a pessoa não reconhece, eu reconheci há algum tempo atrás, reconheci, né? Isso aí, e aconteceu em Bauru, aconteceu numa situação, no momento já estava isso desenhado para isso acontecer, né? A menina, ela estava olhando para mim sempre coisas diferentes, ela é prima da minha prima. Vou explicar, vou contextualizar aqui para as pessoas que não sabem o que aconteceu. Antes, não, essa moça era prima da minha prima. Por que não é minha prima? Porque ela é, de novo, aquela história, ela era sobrinha da minha tia. Ou seja, ela era filha do cunhado do meu tio. Para deixar bem claro, não tínhamos ligações parentescas, que a gente fizesse coisas mais... coisas não teria problema nenhum. Ela morava, na verdade, ela nem morava em Bauru, para você ter uma ideia. Ela acontecia com ela a mesma coisa que acontecia comigo. A gente passava os finais de ano lá. E ela era do Paraná. Acho que nasceu no Paraná, era do Paraná.
lá perto de Londrina, e ela foi passar Natal lá em Bauru. Ela é de Cambé, cidade, que é justamente a mesma cidade da minha mãe, e vizinha de Londrina, e vim passar Natal em Bauru, coincidentemente, e eu vim de São Paulo passar Natal lá, ou seja, foi com uma pessoa que não é de Bauru, mas foi em Bauru, entendeu? O local foi em Bauru. É a mesma coisa, eu por exemplo, chamar uma crush para viajar, vamos para Curitiba, ou para Ilhabela, São Sebastião, outros lugares aí, e eu pedi ela em namoro nesses lugares. Seria a mesma sensação. Dois caras de fora, né, se beijando. É que pode acontecer, né? Não, tô zoando, tô brincando. É uma coisa que aconteceu em Bauru, histórica, né? Uma coisa muito histórica, mas várias coisas aconteceram só em Bauru, né? Fora que a primeira vez que eu fui ver o jogo do Corinthians foi em Bauru em 2006, quando houve a abertura do Campeonato Paulista. O Noroeste tinha subido e aí eles marcaram a tabela, os dois times lá, né, em Bauru, e aquele jogo foi emocionante e tal. Muitas coisas que aconteceu só em Bauru, eu vi narrador narrando da cabine, e o narrador me cumprimentando na cabine. Era o cara da Auriverde, eu não lembro o nome dele. Eu tava... Acho que é o Luiz Carlos Silvestre, se não me engano o nome dele. Agora que eu lembro que ele era do apresentador do Bauru, agora o Dr. Groy deve lembrar. Agora esse vídeo foi pro Dr. Groy, cara. Foi pro Dr. Groy. E aí eu tava na cabine, olhei pra ele, eu tava ouvindo no rádio, né? Tava com o radinho, e o Walkman na época, eu não tinha celular na época, e ele tava narrando, eu olhei o cara narrar. Primeira vez que eu vi o cara narrar o jogo inteiro. O jogo inteiro. E aí, é verdade, foi em Bauru. Ou seja, coisas aconteceram em Bauru, né? Só que eu nunca comi Bauru em Bauru. É verdade. Bauru tem um esquinão, né? Lá em Bauru, onde vende o maior Bauru de Bauru, mas o Bauru mesmo, o sanduíche Bauru, pra você ter uma ideia, era aqui de São Paulo, lá do Ponto Chique, aqui, que pertinho aqui, da onde eu tô, né? Foi feito por um estudante de Bauru, por sinal, né? Mas em Bauru fazem um Bauru no Esquinão. O Esquinão fica como chama aquela rua lá? Na Rio Branco, na rua Rio Branco. Rua Rio Branco, esquina com outra rua que eu não me lembro o nome. O Esquinão, se estiver assistindo esse vídeo, patrocina aqui o canal do Suzuki aqui. Se quiser, me chama lá para fazer propaganda publi lá, porque eu quero voltar lá para Bauru logo menos. Né? Então quero ter parceiros em Bauru, né? Preciso de parcerias pro meu canal, né? Preciso falar muito de Bauru, quem sabe lá as empresas de lá começam a me patrocinar, né? Eu faço vídeo de lá, não vejo problema nenhum, né? Se tiver conexão boa para postar vídeo, jogar vídeo, eu faço vídeo em Bauru, não tem problema nenhum. Então, o primeiro beijo foi lá, a primeira vez que eu fui para estádio foi lá, primeira vez que eu vi um filme de suspense assim no cinema foi lá, e tem várias coisas que aconteceram só lá. Primeira vez que eu dancei, a primeira vez que eu tomei cerveja não foi em Bauru, foi aqui em São Paulo. Acho que foi a primeira vez que eu andei de bug, foi em Bauru, porque foi de novo um filho do cunhado do meu tio. Tudo é cunhado do meu tio, para contextualizar a história. Então eu tenho muitas lembranças de Bauru. A coisa que aconteceu recentemente, uns 5 anos atrás, que eu visitei um supermercado chamado Taust, que fica localizado aonde era o antigo estádio de Bauru, do Bauru Atlético Clube, o BAC. Por que tem uma coisa especial aí? Porque foi esse estádio que o Pelé fez as suas primeiras partidas em sua vida como profissional. Você tem uma ideia de como é importante aquilo para Bauru, e como foi um lugar importante, né? O lugar onde o Pelé jogou pela primeira vez como profissional. Claro que demoliram o estádio do BAC, fizeram um supermercado chamado Taust, uma rede lá de Marília, que tem até em Sorocaba, em Jundiaí também, essa rede Taust, patrocina o canal do Suquita também. Tô querendo, falei do Esquinão, agora o Taust, né? Nos patrocina aqui, cara. Eu posso fazer para mexer pro Taust aí, fazer uma zoeira aí pra você. Confiança Supermercados também patrocina, Santo Antônio Supermercado, que voltou na 1ª de agosto, por favor, faz patrocínio, Panelão, né? O Super Bom, todos esses supermercados de Bauru patrocinam o canal Suquita, por favor, tô falando bem de vocês. Falei quase todas as lojas varejeiras de Bauru e região. E esse Taust, ele tem até um memorial assim, na parede, falando do Pelé, que aqui era o bar, aquela coisa bem interessante. Comi uma pizza sensacional, eu fui com
meus primos, quer dizer, meu primo, a esposa dele, mais o meu priminho, que na época tinha alguns meses, hoje ele tem 5 anos. Hoje ele ia comer uma pizza inteira, esse menino. Mas tudo bem, cara, são coisas de Bauru. Não, outra história pitoresca que eu vou contar aqui, antes de encerrar o vídeo aqui. Outra coisa que só aconteceu em Bauru, só aconteceu em Bauru, que eu fui dormir na casa dos meus primos, meu primo, recém-casados. Meu primo casou foi 18 de dezembro de 99. Quando foi lá no dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, ele me chamou, eu tava na casa do meu tio. Ele me chamou, eu fui dormir, cara. Fiquei 2 dias na casa do meu tio, dos meus primos recém-casados, cara. Eu fiz parte do lua de mel deles. Eu fiz parte da lua de mel deles, cara. Eu fiz parte da lua de mel dos meus primos. Hoje eles têm 21 anos, tem um menino, o João Felipe, meu primo de 14 anos, né? Que tomara que se vira youtuber, ele vira inscrito no meu canal. Mano, eu na primeira semana dos caras casados, eu fui na casa deles. É que eles não fizeram lua de mel, eles estavam construindo a casa, que é lá num bairro lá, bem distante de Bauru. E eu fui lá com... Meu primo me chamou lá, a gente ficou lá. Inclusive foi nesse dia que a gente assistiu a partida que o Corinthians foi bicampeão brasileiro em 99, Corinthians Atlético Mineiro. A gente assistiu lá, né? Numa televisão nova e tal, mas o sinal pegando mal pra cacete, aquela região. Nossa, aí a gente assistiu o jogo mesmo assim. Bom, essa foi minha experiência com o Bauru. Eu quero mandar parabéns a todo mundo da cidade de Bauru, todo mundo de Piracicaba, parabéns, né? Eu tenho experiência em Piracicaba, vou contar outra live também, outro vídeo. Muito obrigado, desculpa esse vídeo aqui, vocês merecem, a cidade de Bauru merece, uma cidade que é a minha segunda cidade, cara. Uma cidade que eu gostaria de viver, de ter uma casa lá, eu gostaria de viver mais em Bauru, mas é uma cidade, uma segunda cidade, né? Uma cidade que praticamente não é uma cidade que meus tios vieram por acaso. Aconteceu o seguinte, a história da minha família com Bauru aconteceu porque meu tio casou com uma moça que passou um concurso em Bauru, era professora, não sei, e ela passou no concurso, foi morar em Bauru, e meu tio mais velho, meu tio mais novo, né, meu pai não estava nessa história porque meu pai já estava em São Paulo, e a minha avó se mudaram para Bauru, né, se mudaram de Presidente Prudente para Bauru, e aí a história com Bauru começou a partir de lá, né, aí meu tio mais novo começou a ter digamos, uma raiz em Bauru, e essa raiz foi surgindo, que anos mais tarde eu acabei também fazendo parte dessa raiz da cidade de Bauru, né? Então essa história que aconteceu, né? Essa história, essa minha identificação com a cidade de Bauru. Eu gosto de todas as outras cidades, mas Bauru tem um carinho especial. Muito obrigado aí pelos 400, não, os 400 não é São Paulo, né? 123 anos, abraço ao Dr. Groy, né? Dr. Groy, assina o canal dele aí. Abraços e fui!